Fala galera do Futuricast, como vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais o Futuricast aqui diretamente dos estúdios da Futuricast TV. Se você ainda não era inscrito no nosso canal por algum motivo, porque tem muito conteúdo legal por aqui. Lembrando que estamos também em todas as redes sociais como @Futuricast e no Spotify como @Futuricast TV. Hoje estamos aqui de uma forma diferente, hein? Ó quem tá aqui. Ó quem tá aqui. Vocês Salve, lembram dele? comando! Marcelão tá aqui. Seja muito bem-vindo. E remota. Tem que ser Remota, chique. Não, se chique, não for chique, chique. nem Ele vem. não se mistura, né, É, cara? não, Ele é é o chique. campeão. Ó quem tá online com a gente. Fedato, seja muito bem-vindo, meu amigo. Fala um oi pra galera, se apresenta aí pra quem ainda não te conhece. Olá, galera, sejam muito bem-vindos aí ao Futuricast, nosso papo de sempre aqui, falando sobre tiro. Meu nome é Maurício Fedato, sou instrutor de armamento e tiro desde 2000, atirador esportivo desde 1988, já algumas vezes campeão brasileiro, e estamos aí para adicionar um pouquinho de conversa aí, esse papo bacana aí sobre tiro. Legal. Bom, vamos falar um pouco hoje sobre o mundo do O tiro. mundo do tiro mais Pô, uma vez, né? lembrando Mundo que, maravilhoso. lembrando que eu tive a oportunidade de ir lá pessoalmente no projeto IAT. Foi Foi muito bom legal, né? Foi demais. muito Então, legal, queria né? agradecer essa visita. O próximo, pra quem não sabe, é quando? É quando, Fernando? Hã? Já vou deixar Final do mês de janeiro, nós estaremos em janeiro, legal. depois Campo Grande, depois São Paulo, e Fevereiro, aí por aí vai. Brasília. Fevereiro, Brasília. Março, Campo Grande. Abril, Cascavel. Porto Velho, não é? Eu vou buscar aqui depois a gente fala. É Legal. porque todo mês é um lugar diferente, Pô, eu não legal. lembro. Mas assim, só o pessoal saber, a agenda já tá cheia pra Cheia, 2026. cheia, cheia. Estão tentando abrir espaço para algumas cidades que estão pedindo módulo presencial aí para formação. Pô, Mas que graças a legal. Deus está cheia. Que legal. Estamos na luta, estamos na luta. E se você não me conhece ainda, não me apresentou, vou me apresentar, né? Vai que o cara é Lógico. novo no canal. Meu nome é Marcelo Adriano, sou instrutor de tiro também, sou policial penal há bastante tempo, instrutor aqui no Projeto IAT, a maior escola de formação de instrutores do Brasil, que pode ser feita inclusive no formato de pós-graduação. Estamos Tá. aí no mundo do tiro, na luta para fazer esse mundo crescer. Muito orgulho do nosso trabalho. Com certeza. Pô, que bom. Bom receber vocês aqui novamente. Agenda corrida de final de ano, mas vocês abriram esse espaço pra estar com a gente, então Ah, muito obrigado. sempre que você chamar, estaremos aqui, porque é um grande parceiro do mundo como um todo, né? Da informação, inclusive do mundo do tiro. Por isso que, como nos tratam sempre com muito respeito, muita consideração, a gente também vai tratar sempre com muito respeito e consideração. E você que nos segue, já começa a seguir aqui também, porque é importante para o mundo do tiro crescer como um todo. Já estivemos aqui, inclusive, né? Foi um papo muito interessante. Estava Sim. aqui o Fernando também, do Aponto Mentoria, Isso. Fedato. E agora a gente vai bater um papo aí, seguindo naquela linha, só que falando um pouquinho do esporte também, que é muito relevante. Sim. O mundo do tiro como esporte, ele é pra todo mundo? Tem restrições? Como que funciona isso? Para todo mundo. Primeiro, muito importante lembrar que o mundo do tiro, ele é muito amplo, né? Tá. Infelizmente, a gente vai falar um pouquinho disso, se for o caso, daqui a pouco o Fedato entra. Existe muito um processo de ligar arma de fogo a mortes, né? Então, por exemplo, esses dias o aluno falou para mim que um vizinho dele, nossa, você comprou tantas armas, a arma de fogo é para matar. Ele falou, então estou usando errado, porque eu nunca matei ninguém com a minha arma, então existe infelizmente essa ligação. Quando na realidade o universo da arma de fogo é muito mais amplo. É histórico, primeiramente, né? Haja vista que a arma de fogo é uma das principais ferramentas que propiciaram o desenvolvimento humano, a arma como um todo, né? E a arma de fogo é esporte. Inclusive, o Fedato vai trazer detalhes aí, mas a nossa primeira A nossa primeira medalha. grande conquista no esporte foi com uma arma de fogo, esporte olímpico, inclusive. É diversão, é cultura, é família. Então a arma vai muito além. Além de ser também defesa para o cidadão que queira, que tenha que se defender, que inclusive é o único instrumento que efetivamente iguala forças aí, né? Entre os seres, né? Entre o ser humano mais forte e mais fraco, é o único que iguala força. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Não, Fedato? Com certeza. Você falou da nossa primeira medalha de ouro olímpica, né? E ela realmente foi no tiro olímpico, em 1920, na Antuérpia, na Olimpíada de Antuérpia, numa realidade totalmente diferente do esporte como ele é hoje, né? Hoje a gente vê uma Olimpíada na televisão, durante 15 dias ela fica passando e tal, né? Nessa época da Antuérpia, nessa Olimpíada na Antuérpia, os jogos demoraram quase 5 meses, 105 dias de competições, né, uma coisa completamente diferente, onde os atletas tinham que sair dos seus países de navio para chegar.
E hoje, às vezes, as pessoas reclamam de, tem que viajar para uma prova de tiro. E aí a gente entende, né, que quando a pessoa realmente gosta daquilo que faz, tem interesse e dedicação naquilo que faz, ela se coloca aí nessas dificuldades para poder superar esses obstáculos e ainda mais essa medalha, essa primeira medalha de ouro do Brasil no tiro olímpico ainda tem mais volume, ainda mais valor ainda pelas dificuldades que esse atleta enfrentou, tendo que utilizar armas emprestadas, munições emprestadas, a munição não chegou a tempo, a arma não chegou a tempo, então com todas as dificuldades, ainda assim, o atleta Guilherme Paraense, brasileiro Guilherme Paraense, acabou se sagrando campeão olímpico na modalidade de tiro de precisão, né? Lá em 1920, na Antuérpia. Então, para nós é um motivo de muito orgulho fazer parte desse esporte que realmente nos trouxe, então, essa primeira medalha de ouro aí. Só uma observação de você perguntar, que é importante para a reflexão, né? Então, hoje em dia, quando a gente vê a Olimpíada, os atletas têm muito orgulho em representar o Brasil. Certo. Certo? Então, o cara vai lá, representa e chora, né? E é tudo muito lindo. Mas veja, hoje em dia, participar de Olimpíada, e o Fedato disse com muita propriedade no início, primeiro, é muito mais glamuroso, Sim, sim. rende muito mais dinheiro, certo? E não é a despeito do processo de preparação ser um grande sacrifício, isso não tenha dúvida. Então, um atleta olímpico, ele primeiro tem um dom natural e ele se prepara com muito afinco, dedica a vida para chegar lá e não é desconsiderando isso. Mas hoje nós temos um processo de glamorização que, né, qualquer um gostaria de ser um atleta olímpico, né, se conseguisse. Naquela época, não. Naquela época era realmente muito mais difícil. E hoje em dia, ganhar uma medalha olímpica eleva o nome do seu país, né? Coloca o nome do país no mapa, traz orgulho para a população. E essa primeira experiência nacional de uma Olimpíada, ganhar uma medalha de ouro, veio por intermédio de um instrumento que hoje é tão discriminado, né? Que é a arma de fogo. Olha que interessante, que reflexão interessante. Por quê? Porque hoje em dia, como eu disse, é muito glamour, né? O cara ganha uma medalha de ouro, ele ganha muito dinheiro, ganha contrato disso, contrato daquilo, e não é desmerecendo, mas naquela época não. O cara foi lá no peito e na raça, e por intermédio de um instrumento que é tão discriminado hoje, infelizmente, hoje, né? Porque não era assim, infelizmente, nós alcançamos o topo do pódio no Olimpíada. Só detalhe, já estive na Antuérpia, viu? Opa. Opa. Aquele papo que a gente teve anteriormente. Sim. Muito legal. Então, só Legal. para nós começarmos a refletir, né? O papel da arma de fogo, efetivamente, na sociedade, porque ela é tão discriminada, né? E o Fedato, como heptacampeão brasileiro, né, ainda competidor, é o cara que vai poder trazer essa informação de como a arma de fogo é importante para o mundo do esporte. Sem dúvida. Nós tivemos agora, só para ter uma noção, nós tivemos esse ano de 2025, na África do Sul, o Campeonato Mundial de Tiro Prático, de PSC, onde tínhamos lá mais de 2.000 pessoas competindo em diversas categorias, né? Então, para a gente ter uma ideia, né, de quão grande é o esporte do tiro, e dentro de suas diversas modalidades, eu citei apenas uma, mas nós temos aqui diversas modalidades de tiro esportivo, e o universo de pessoas que praticam esse esporte, que dedicam assim muito tempo da sua dedicação pessoal mesmo ao esporte do tiro, é gigante, fazendo com que esse universo seja cada vez maior. Então, além daquele tiro de defesa, né, o esporte do tiro agrega uma quantidade gigantesca de pessoas no nosso país e no mundo inteiro, e é um esporte extremamente responsável. Você escuta zero problemas no esporte do tiro, né? Diferente de um futebol, por exemplo, não desmerecendo, né? Mas é gente brigando, é gente se machucando. No esporte do tiro isso não acontece, né? Então a gente precisa entender, né, esse mundo, esse universo do armamento e tiro, um pouco diferente daquele universo que o Marcelo falou ali, do arma gera violência, do arma. Isso não tem nada, absolutamente nada a ver. Exatamente. Você acha que a gente vive hoje? Eu vou partir para uma polêmica, mas é o que eu acho que é À muito vontade. notável. Um viés político no que se refere a preconceito ao armamento? Total, total. O viés é político e aí dois aspectos importantes, tá? O primeiro aspecto importante é um conceito que se chama corrupção do termo, corrupção da palavra, tá? Você começar a ligar determinado objeto, determinada palavra, determinada situação que não teria um poder por si só, Tá. um poder, um efeito, algo mágico,
certo? Que na realidade o objeto não tem. A motivação por trás disso ou não é que pode ser política ou não. Esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto é a política direta mesmo, tá? Por exemplo, nós vivemos aí no último governo toda uma classe de atiradores, vamos assim dizer, né? Os chamados CACs, né? Vamos assim dizer, pessoas que têm afinidade, certo? E que apoiaram um outro espectro político do que está agora. E em razão disso, houve uma retaliação direta por conta disso, do governante que venceu as eleições, justamente como uma retaliação política direta, independente da questão técnica envolvida que deveria ter. Tá? Então, por exemplo, no primeiro aspecto que eu falei, que é a questão da corrupção do termo, né? Arma de fogo como um instrumento de morte. Tivemos uma reportagem agora, eu vi uma reportagem há pouco tempo, sobre no Paraná tem a escola cívico-militar. Aí numa das escolas houve uma exposição, certo? Da Polícia Militar que trouxe armamentos, inclusive fuzis. Nossa, meu irmão, criança não pode ver fuzil. Como se ver um fuzil gerasse automaticamente um efeito psicológico, psiquiátrico, mental, que fosse transformar aquela pessoa, por exemplo, em alguém violento, né? Ver um fuzil. Só que lá no quartel, no 7 de setembro, tá lá, tá a exposição e aí tudo bem, né? No Além desfile. disso, no desfile tá lá. No videogame, tá lá. E a gente não tem essa mesma discussão. Então, na realidade, essa ideia de corrupção do termo é como se a própria presença da arma fosse quase mágica que interferisse no seu psique, gerando em você um efeito de violência. Ok? Quando na realidade ele é um instrumento como qualquer outro. Né? Por exemplo, eu estou armado aqui, que eu tenho porte. Se eu colocar a arma aqui, todo mundo, meu Deus, ele está armado! Entendeu? Então, existe esse primeiro aspecto e existe também um aspecto político no caso de um certo espectro político que é contra a um grupo de pessoas, né, que apoiavam o governo anterior por motivos óbvios também que flexibilizou o acesso à arma, né? Então, esse é o primeiro ponto. Existem outras questões, esquerda, direita, zero uma população, que eu evito entrar nesse assunto, ao menos aqui, porque a gente quer um debate mais técnico, mas tem também, né? Se você vê classicamente aí as grandes ditaduras de esquerda, primeiro passo é desarmar a população. É o primeiro passo, né? Desarmar a população. Sim. Então, sob vários pretextos, né, consertado ou não, o primeiro passo é desarmar a população. Entendeu? E concentrar a população, a arma, na mão do policial. Então, esse aspecto aí é importante e relevante de ser interpretado. E daqui a pouco, se você quiser, a gente explica mais sobre essa história de corrupção do termo, né? De que a arma de fogo é só um objeto, como é o celular aqui. Né? Diria Isso mais aí até, é Marcelo, legal. hoje no Até vou nosso pedir à país existe produção até aí, eu não tô ouvindo uma o questão Fedato. de Não, só desarmar a porque- própria polícia, né? Só um pouquinho, Fedato, que ele não está te ouvindo. Eu estou porque ouvindo. caiu pra mim, você tá ouvindo, né? Tô Então, ouvindo. beleza. Quer trocar aqui para você poder ouvir? Não, mas e tranquilo, conduzir? vamos seguindo aqui. Eu vou fazer mais uma pergunta embarcada nisso Só um pouquinho, Fedato. enquanto volta pra mim. Quem sabe faz ao vivo, é isso ou não? É desse jeito. Quem sabe faz ao vivo, então estamos aqui. Eu vou conectar o link novamente aqui. Bem rápido. Fique tranquilo. Estamos aqui para isso. Posso ir falando enquanto você... Lógico, não. Então, Inclusive, para eu poder pedi- preencher o tempo aqui, né, também a questão da corrupção do termo, eu sempre, nas minhas aulas, uso uma observação muito importante, né, porque essa questão da arma de fogo, ela busca principalmente demonizar em razão de um risco que ela geraria pela sua simples existência, né? Mas tudo gera risco, certo? Então, por exemplo, o automóvel é tão letal quanto uma arma de fogo, por exemplo. Sim. Tá? Um automóvel, de certo ponto de vista, é tão letal, até mais letal que uma arma de fogo. Né? Tá. Uma faca, que também é uma arma, né? Uma faca que também é uma arma, também tem um grau de letalidade, digo a você ainda aí. Num ambiente aqui, como esse aqui, confinado, ela é muito mais letal que uma pistola. Se tiver uma faca e uma pistola, eu tiver que entrar em combate, tiver que escolher, eu vou na faca, Tá. num ambiente confinado. Porque ela gera um poder lesivo muito maior. A Certo. pistola é uma arma de arremesso, né? Como a gente chama na classificação. Então eu tenho que acertar. Eu faço a visada, a munição sai, o projétil sai pela boca do cano para atingir. Então qualquer coisa pode me fazer errar, Certo. ok? Tá. Então é um instrumento de muito mais difícil operação do que uma faca. A faca é arma de contato. Então, onde eu quiser colocar, ela vai, porque ela não perde contato com o meu corpo. Certo. Esse é um dos aspectos, né? Porque a arma não é igual no filme, né? O cara acerta, acerta, e o cara bate e cai e pronto. A faca é muito mais lesiva, né? Então ela gera uma lesão muito pior do que uma lesão de arma de fogo.
A arma é óbvio de fogo doméstica, vamos assim dizer, né? Arma curta, de baixa velocidade. Claro que um fuzil 762 é diferente, tá? Vamos falando disso. E aí eu vou te perguntar, tá passando pela rua, você lá no Ibirapuera, tá? E alguém sai da barraquinha do que vende água de coco com um facão na mão. Tá tudo bem pra você, né? Não. Não. O cara tá lá na barraquinha de arma de fogo. Ah, O cara, tá. Ele tá cara trabalhando. vai Aí tá Vendendo tudo seu bem. trabalhando. pouquinho lá, de boa. Ah, não, aí Ah. tá tudo bem. Aí ele entendi, sai com o entendi. facão na mão lá, andando pela rua, ele tá andando, ele vai até o carro dele. Pra você, tudo bem, pra maioria das pessoas, tudo bem, Sim. tá? Mas se o cara sai com a pistola, não é? Se o cara sai com a pistola, meu Deus, uma arma, já chamam a polícia, já querem entender porque esse cara tá com essa pistola. Sim. Só que o facão no Ibirapuera, com um monte de gente, ele pode ser tão letal, ou até mais letal que uma pistola. Você entende que é uma questão de visão? Sim. Porque para pistola as pessoas ligariam para a polícia e para o facão não. Porque o facão não foi demonizado, não houve uma corrupção do termo ao longo do tempo em relação à arma de fogo. E essa corrupção do tempo, essa demonização ocorre por vários motivos. O próprio filme. Porque no filme com a pistola o cara faz miséria, né? Ele acerta aqui, atira ali, acerta lá, bate, o cara já cai, já morre. Então, né? Existe uma questão de politização também, tá? Uma questão de politização, existe um direcionamento da política para obter determinados objetivos. Sim. Então, isso tudo, essa cultura geral gera na arma de fogo esse impacto social que ela vai gerar como se fosse um objeto vindo direto do inferno para, só pela sua própria existência, destruir o mundo, quando na realidade é muito menor do que isso, né? Eu não sei se vocês viram essa semana, Fedato. Acho que não sei se foi na China, não sei onde foi, mas foi pros lados um cara com uma faca num lugar bem movimentado e começou a ferir várias e várias pessoas. Foi essa semana, Foi inclusive. essa semana, Você inclusive, chegou a essa ver? semana, essa Então o semana. cara tava e corria, entrava dentro de um shopping, feria um monte de gente Feriu um com a monte faca de e gente. saía e já feria um monte de gente na rua. Você chegou a ver isso aí, Fedato? Não, eu não, esse aí eu não, especificamente eu não vi. Eu vi um outro bem interessante Tá. de um jornalista americano que fez uma experiência, reproduziu uma experiência que ele já tinha feito em 1975. Certo. Em 1975, ele pegou um fuzil, colocou o fuzil nas costas e saiu andando na rua em Nova York. Saiu andando na rua normalmente, passando por diversas ruas, bairros, etc., e registrando os comportamentos das pessoas vendo aquela cena dele com um fuzil nas costas. E o interessante, em 1975, ninguém ligava para isso. Certo. Ele andando normalmente na rua e ninguém dava nem bola, nem olhava para ele. E ele reproduziu essa mesma cena agora, nesse último ano, nos mesmos lugares, mesmas ruas e bairros onde ele passou, e praticamente ele foi preso na primeira quadra, porque a mentalidade em relação à arma de fogo mudou, né? Hoje se associa até intencionalmente a questão da arma de fogo ao perigo, à violência, que lá em 1975 era muito ao contrário. A arma de fogo tinha muito mais a ver com defesa, com a probabilidade de você ter acesso a instrumentos de defesa que te salvaguardavam a vida e não te ameaçavam a vida. Então ele reproduziu esse feito, né, essa experiência que ele fez aí nas ruas de Nova York, e pode constatar essa mudança nesse tempo aí, a mudança de mentalidade baseada naquilo que o Marcelo estava falando, né, de imputar a um instrumento uma qualidade que muitas vezes ele nem tem. Exatamente. E eu acho isso muito louco, porque até mesmo se a gente for levar para grandes mídias, o que acontece? Toda hora, se você ligar a televisão ou notícia, etc., um ladrão assaltou, matou, fez qualquer coisa, o que for, com vários tipos de calibre na rua. Toda hora. Tô errado ou não? Toda hora. Mas se E, na verdade, não é o ladrão que faz. Quem faz é o suspeito. Ah, tem isso também, o suspeito, é verdade. Nunca é o bandido, Mas quando nunca é o muda de ladrão, cena- nunca é o assaltante, é sempre o suspeito. Com Que ele certeza, o suspeito estava com um fuzil na mão. Ué, Desse não dá para jeito. entender E eu vou falar uma ideia mais. dessa. Aí quando muda que um CAC, vou dar um exemplo do CAC, que reagiu a um assalto e matou o ladrão, Aí o vira suspeito, aí todas as grandes mídias, CAC acerta, aí começa. Isso aí é o problema do CAC. Isso. Então assim, olha como é que a figura muda rápido, não é isso ou não? É justamente Exatamente. isso. A construção ela vem ao longo do tempo, não é? E a própria construção da imposição do estatuto, que a gente chama de desarmamento, né? Mas na realidade não foi, porque a população optou pelo armamento, isso que é interessante. A construção para aceitação daquele que foi o referendo
Já foi algo bem complexo. Esses dias eu estava na fonoaudióloga com meu filho e estava passando, vale a pena ver de novo. Uma novela da época, tinha lá uma cena, uma manifestação contra armas, que tinha tido um assassinato na novela, uma manifestação contra as armas e pedindo na novela que fosse aprovado a proibição de venda de armas no Brasil. Na novela pedindo. Então isso é um impacto muito grande. Por quê? Porque é uma cultura de massa. As pessoas trazem aquilo para a sua realidade, né? Então isso é uma construção ao longo do tempo. Agora imagine o contrário. Uma novela em que, por exemplo, uma mulher que ia ser estuprada se salvou com uma arma de fogo. Que acontece todos os dias no Brasil, né? Feminicídio E tá ali, super em alta. e ali ela saiu, e dali ela foi, por exemplo, buscar um treinamento no clube de tiro, e a imagem filmando, e ali ela começa a atirar melhor, e ali ela passa a se proteger, se sentir mais segura. Qual seria a visão das pessoas sobre arma de fogo? Seria completamente diferente, não é? Porque a gente vê imagens de assassinatos, de tragédia, a gente sabe de fatos de tragédia, e fatos também que acontecem todos os dias de pessoas se salvarem com arma de fogo. Então, se passasse lá a tragédia e passasse a pessoa se salvando ou salvando alguém com arma de fogo, as pessoas teriam outra visão. Então, isso é parte de um processo histórico, cultural de construção de imagem, onde a arma de Proposital, fogo né? é proposital, onde a arma de fogo é colocada dessa forma, é simplesmente isso. Porque se todo dia tivesse no jornal, como tem, morte com arma de fogo, pessoas se salvando com arma de fogo, e tem, eu recebo todo dia uma mensagem, uma notícia, um vídeo de alguém que se salvou, de alguém que atirou, de alguém que, né, da mulher que atirou no assaltante, que fugiu. Se a gente recebesse todos os dias isso estivesse na televisão, estivesse na mídia, a imagem certamente seria diferente. Um ótimo exemplo são países que vivem em guerra. Israel, por exemplo, o cara tá na rua com fuzil no peito. E é isso aí. É isso aí, é isso que a gente tem para almoço. O cara vai almoçar, tá no bar ali, fuzil cruzado aqui, pá, e come, bebe, dorme, segue a vida, e dirige, e vai no supermercado, e você não tem essa sensação, né? Então isso vai além da própria necessidade, vai, na realidade, da construção dessa cultura. Por que que o mala tá cada vez mais abusado, ô Fedato? O mala tá cada vez mais abusado. Ele vai te assaltar cada vez mais, porque ele tem certeza que você não vai estar armado? Entra um outro processo, né? Que é o processo, infelizmente, da impunidade. A certeza da impunidade. Acho que tá dando problema no retorno lá, né? Meu Deus. Peraí, Fedato, tá dando problema no retorno aí. Sua Será que é a tua internet tá internet? boa aí? Tu tá no Wi-Fi? Wi-Fi, né? Tá no Wi-Fi? O teu som também chega para mim aqui, para aquele lado. Mas você tá no Wi-Fi ou tá no 3G? Ah, tá no Wi-Fi? Então desconecta e conecta novamente aí, talvez. É, porque a sua imagem chega bem, mas o seu áudio. O áudio tá ruim. Dá um oizinho aí novamente. Dá um oizinho aí A novamente gente pra corrige gente. depois, não tem problema. Não, o áudio tá travando. O áudio de você está chegando para mim aqui bem rasgado também. Assim como o seu tá chegando É. ruim aqui. Conecta ele, conecta novamente, mano. Pelo mesmo link, Fedato, você consegue sair e entrar novamente. Aí a gente corrige aqui enquanto isso. Sai e entra novamente. Coisas do ao vivo. Ah, Coisas do vambora. ao vivo. Vambora, Eu vambora. tava te perguntando, o mala, ele tá abusado porque ele sabe que você não vai estar armado, é isso que acontece? De novo, é um processo de construção, Tá. tá? Então, nós vivemos num processo de vitimismo, certo? E bandidolatria. Isso é lógico e óbvio, basta você olhar o que acontece na televisão, não é? Tá. Então, veja, muita gente fala de direitos humanos, né? Eu sou 100% a favor de direitos humanos. Eu sou humano? Você não é a favor de um direito para você? Sim. Claro que eu sou a favor. Então, direitos humanos, 100%. A Deu questão é que... certo agora? Opa, Deu, agora voltou. estamos ouvindo Daqui a pouco você continua, Fedato. Então, o seu raciocínio. A questão é que o que acontece, primeiramente? Esse processo de bandidolatria, né, e de vitimização do bandido. Por quê? Porque quando se fala em defender direitos humanos, Tá. uma coisa é teoria, outra coisa é prática. E as duas têm que coexistir. São dicotomias, né? O cara está na teoria, ele está aqui tentando entender o processo teórico. E outra coisa é o policial na prática tendo que resolver. O problema da ação, especialmente policial, tá, e de quem se defende, e da teoria, é que eles vivem em mundos a partes distintos, distantes, né? Então, por exemplo, eu vi um especialista dizendo, o policial é treinado, tem que tirar na perna. Meu irmão, num processo de defesa em que você vai defender sua vida, você vai entrar num processo de sobrevivência
em que você vai lutar ou fugir. O ser humano, nosso cérebro se desenvolveu para isso, tá? Se você decidir lutar, você vai concentrar tudo aquilo que é necessário para você o mais rápido possível eliminar a ameaça. Então, o processo de raciocínio, ele se embaralha, ok? E ao se embaralhar, ele vai querer resolver o máximo possível. Esse é o primeiro passo. Então, dificilmente ele vai pensar em atirar aqui ou ali. Ele vai atirar. Em todo esse processo, em perder movimentação fina, né? O tato ele perde, visão de túnel, surdez, confusão mental. Ele vai querer resolver da melhor maneira possível. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você foi ao stand de tiro. Diferente do filme, em que o cara vai lá, John Wick, né? Tem uma raiva daquele John Wick, mano. Ele atira, ele deita, ele acerta todos os tiros, nenhum tiro pega nele. Nenhum tiro pega nele, ele acerta todos os tiros, deita e rola, resolve. Um tiro bate, pá, e o cara já cai morto, né? Porque é conveniente, tá no roteiro. E as pessoas, quando assistem aquilo, inclusive o promotor de justiça, o juiz, ele transforma, porque o protagonista da vida dele é ele, do filme que a vida dele é ele. Então ele transforma naquilo numa realidade que ele não conhece. Então ele acha que o policial, na hora, o cara tá atirando nele, vindo com faca, ele tem que respirar, pensar, vou atirar na perna. E acertar o tiro na perna. Eu vou atirar e acertar, quando na realidade isso não procede. Então quem escreve sobre direitos humanos não sabe da prática, na realidade, o que está acontecendo. Então ele pensa, o policial é treinado, ele necessariamente vai atirar no pé, no joelho, ou ele nem vai atirar. Isso já está mudando bastante. Estava conversando com o meu sobrinho, que é policial militar, e essa perspectiva já está mudando. Por exemplo, antigamente não se atirava em quem estava com faca. Por quê? Porque se entendia, por processo mágico, que a pistola era mais poderosa que uma faca. Hoje em dia, não. Hoje em dia, essa doutrina já mudou. Isso já foi uma grande evolução. Tá? Meu sobrinho já estava conversando sobre isso. Mas, até então, o promotor de justiça, ele acredita, o promotor como um exemplo, né? O juiz, o jornalista, né? O próprio delegado, às vezes, ele acredita que aquilo é mágico. Que você é policial, um super treinado, está com uma arma que é mágica, vai resolver com um tirinho apenas. Quando, na realidade, em situações de estresse, e para resolver o problema que é muito complexo, são situações não convencionais. Não tem como convencionar uma reação a uma defesa. Porque tanta coisa pode acontecer. Então, nesse caso, o que acontece? Como a mídia, ela protege, e agora, com o advento do celular, isso trouxe poder à mão das pessoas, a pessoa afronta, porque ele sabe que o policial se sente intimidado por aquilo que vai aparecer na televisão. Então ele tá lá, tô filmando, pronto, eu tenho uma arma, é como se fosse um escudo contra a bala. Tô filmando aqui, você. Agora você não vai poder fazer qualquer coisa comigo, certo? Então isso gera na pessoa uma coragem e um poder de enfrentamento à autoridade que normalmente não se deveria ter. Então eu tenho primeiro uma máquina que vai me registrar, porque a imprensa, quando sair da imprensa, a imprensa vai me defender, a sociedade vai me defender, esse é um ponto importante. Então vai me registrar, eu tenho medo do policial porque ele sabe que vai ser punido. Ok? Ele sabe efetivamente que vai ser punido. Então isso gera um processo de quê? De coragem do bandido perante a população. E um outro processo, ele sabe que o cidadão não está armado. Então se o cidadão não está armado, ele entra com muito mais tranquilidade na casa de alguém. Porque ele sabe que tiro ele não vai tomar. Certo? Então isso é um processo importante. Tá? Nossa, pode falar, Fernando. E aí, Marcelo, eu diria para você a importância de papos como esse que a gente está tendo aqui agora, nesse podcast, né? Ou todos os lugares onde a gente puder levar informação sobre arma de fogo, sobre armamento e tiro, sobre o esporte do tiro, sobre defesa, a importância dessa divulgação de informação de qualidade. Quando a gente escuta um especialista em segurança dizendo, em alto e bom som, que uma pessoa com fuzil seria facilmente dominada por uma outra pessoa com uma pedra na mão, isso gera realmente na população uma desinformação tremenda, e aí a importância desse tipo de mídia, né, de podcasts ou de lugares onde a gente possa, então, levar informações de qualidade. Eu sempre falo que armamento e tiro deveria ser matéria obrigatória nos cursos de direito, por exemplo. Eu vejo muita gente, muitos advogados, muitos promotores, muitos juízes julgando casos de legítima defesa sem ter conhecimento absolutamente nenhum sobre arma de fogo, sobre os resultados que uma arma de fogo pode causar. Então, esse assunto, né, essa matéria,
deveria ser uma matéria obrigatória nos cursos de direito, para que os profissionais envolvidos nessas áreas pudessem ter informações reais de qualidade, técnicas, sem puxar para um lado, sem puxar para outro, mas com informações realmente técnicas que pudessem levar a um promotor, a um advogado, um defensor público a poder fazer um julgamento, poder fazer uma composição de elementos ali de defesa ou de acusação de uma forma técnica, com elementos técnicos, sem olhar em questões políticas, sem olhar em questões simplesmente de achismos, né? Então, a importância de levar informação de qualidade, como a gente está tentando fazer aqui nesse podcast agora. Inclusive, ficou o gancho, hein? Sim. Nós temos uma pós-graduação que versa justamente sobre isso. Boa. Entendeu? Para ensinar tecnicamente as pessoas sobre arma de técnico, só técnico, para entender balística, por exemplo. Né? Todo juiz, todo promotor devia saber de balística. Quer ver um exemplo? Eu estudo para concurso, sou concurseiro, sou professor de concurso, né, durante muito tempo. E aí, eu assistindo aula com o professor de Brasília, ele é promotor de justiça, ele falou lá, falando do júri, ele contando no contexto da aula um caso de júri, não, que o cara tava com a calibre 12, a calibre 12 capota um carro. Ele acha mesmo. Como é que ele fala num julgamento uma bobagem dessa? Certo. Ele acha mesmo que a calibre 12 capota um carro. E por que ele acha? Pela construção ao longo de toda a vida dele, do que ele viu no filme, do que ele imagina, de que o poder... o John Wick. Por que ele acha? Tem um filme. Já ouviu falar do T-800, T-900? Não, que isso? Não ouviu falar do Exterminador do Futuro? Ah, não. Então, é o nome do robô, pô. É verdade. Skynet. Skynet, é. Numa das cenas, o Schwarzenegger, ele tá com uma 12, acho que é uma 12. Ele, pá, e pum, e o carro capota. Ele deve ter visto aquilo lá e levou aquilo como verdade pro coração. Um ótimo exemplo de que a técnica não domina nem o discurso político e nem o discurso relacionado a qualquer outro aspecto de arma de fogo na sociedade é a proibição do 9mm. Como se fosse uma arma mágica assassina que só a polícia tem que ter. Tá? Enquanto que, na realidade, o 9mm é uma arma realmente boa para portar, né? É realmente uma arma, um calibre, melhor dizendo, né? Conceito de calibre, um calibre. Mas nem de longe essa arma assassina que a galera diz que é. E ela é proibida para o cidadão, praticamente. Não é proibida, é desrestrito, tarará, mas no contexto geral, o cidadão não poderá ter acesso, porque é uma 9mm, uma arma de guerra assassina, quando na realidade é um calibre, certo, que nem é o mais letal, nem de longe. Ela tem outras vantagens, mas nem de longe é o mais letal. Né? Então esse é um ótimo exemplo do que o técnico não, em momento algum, domina esse tema. Esse ambiente, né? Esse ambiente. Sim, e quando nós temos casos, diria eu, aí vocês me corrijam que aqui é um bate-papo, É verdade. casos isolados, ocasionados por extremistas, como acabou de acontecer ali na Austrália agora, certo. Né? Aí especialistas falam, ó, tá vendo aí, ó, arma de fogo. Tá. Mas ali são extremistas que tem todo um viés por trás daquilo. Então eu queria falar um pouco sobre esse tipo de caso. Então, vamos lá. Só pegando esse gancho, Pode então, falar. da mesma forma que esse extremista da Austrália estava utilizando um fuzil, já aconteceu diversas vezes na Alemanha, por exemplo, desse mesmo tipo de extremista usar um carro para atropelar uma série de pessoas. Então, o meio que se utiliza é o que estiver disponível no momento. Se ele não tem um, ele usa o outro. Não tem, o problema não é o meio, o método, e sim o extremista. Né? Esse é o problema. Então, se tira o foco do extremista. Então, primeira observação importante. Tá. Eu não posso definir uma política pública, definir o acesso a isso, acesso àquilo do cidadão com base em casos isolados. Isso é um grande erro, sempre foi. E o Brasil é mestre nisso, né? Certo. Tem um crime grave, aí cria a lei não sei das quantas. Cria não sei o quê, né? Tapando buraco. Então, o que a gente tinha que olhar? Tinha que olhar o todo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que amanhã pegue alguém como... Bora, vamos pegar o caso do INSS. Vamos acabar com o INSS, então? Proibir o INSS. Ué, teve tanta corrupção no INSS? Não teve? Sim. Vamos proibir isso, proibir aquilo? Não. Eu tenho que olhar o todo. O INSS, ele é benéfico para a população, ele é isso, ele é aquilo. Então, esses casos isolados, a gente tem que tratar de forma isolada. Em momento algum, eu posso lhe restringir um direito porque um doido não sei aonde fez isso ou aquilo. Porque, como eu disse Fedato agora, o cara pode pegar um carro. Pode pegar um carro e sair matando pessoas. Não precisa nem ser um assassino. O cara bebeu e sai fazendo racha. Eu vou proibir as pessoas de ter carro, então?
Não posso. Ao menos não é o espírito. Depois Agora, do 11 de setembro, então vamos vamos acabar com os acabar com os aviões, aviões. né? Por que não acabamos com os aviões depois do 11 de setembro? Né? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, a questão não está no objeto. Não foi arma. Tipo, o cara. Porque qual a impressão que dá? Que a pessoa é uma pessoa normal. Aí tinha uma arma e ele. Nossa, agora eu sou um extremista! Então vou matar, porque se eu não tivesse arma eu não ia matar usando faca, ia matar usando outras coisas. Até existir arma de fogo, as pessoas matavam também, só que usando outros objetos. Não é? Sim. Como disse Fedato, usa arma. Então, essa visão distorcida da transferência da responsabilidade da ação para o objeto, isso é uma forma de demonizar o termo, demonizar o objeto, demonizar a palavra. Ok? Demonizar o termo, demonizar o objeto, demonizar a palavra. Então eu falo, arma, meu Deus, vai matar. Quem disse matar? Quem falou? Quantas pessoas têm arma e quantas pessoas já mataram? São acho que 2 milhões de armas no Brasil, né, Fedato? Ah, deve ter mais isso. Eu não Mais que lembro. isso. Não, 2 milhões de CACs, não sei. 2 milhões de CACs. Sei lá, 10 milhões de armas. Não temos 10 milhões de Jogar na mortes mão no dos Brasil, maus, tem mas 50 senão milhões era de 10 armas. milhões todo dia morrendo, gente. Entendeu? Agora, qual é o problema disso? E vem naquele esteio do que você falou. Porque o mala, ele tá cada vez mais... Primeiro, ele tá sem medo e isso vem se exacerbando, né? Ele tá cada vez mais ousado. Por quê? Porque ele sabe que esse tipo de restrição só atinge o cidadão de bem, irmão. Você não vai andar armado de forma ilegal. Você pode ser preso, pode acabar com a sua vida. Então eu prefiro andar desarmado. O mala, ele já é mala. Então ele já está armado. Ele já vai cometer um crime a mais. Inclusive as nossas leis são extremamente brandas, né? Algumas teorias que determinam a absorção de um crime pelo outro. Então se eu vou roubar já estou armado, tudo bem. Tudo Já bem. se considerou arma de Né? fogo para A um traficante absorção, de drogas a como construção, objeto de né? trabalho? A teoria da construção, objeto de trabalho. Então ele pode andar armado, porque ele já é mala. Então todo tipo de restrição imposta por lei, ela atinge o cidadão, não atinge o mala. E tratar casos isolados, situações isoladas, isso é jogada política. Jogada política. Porque eu não trato os casos isolados de pessoas que se salvaram com arma de fogo? De mulheres que não foram estupradas, de casas que não foram assaltadas. Por que eu não trato disso? De policiais que se salvaram com arma de fogo, que salvaram outras pessoas com arma de fogo. Ninguém trata disso. Agora, existe Até um porque, dia né, esse Marcelo? aumento. Diga. Esse tipo de coisa não gera estatística. Não gera ibope. A estatística normalmente é gerada pelo que deu errado, pela pessoa que morreu, que não deveria. Agora, aquela pessoa que se salvou não vai registrar um boletim de ocorrência. Olha, eu me salvei lá hoje, hein? Quero deixar aqui registrado que eu me salvei. E as pessoas não estão preocupadas em registrar um boletim de ocorrência. Agora, o que deu errado, sim. Então, é por isso que as estatísticas podem ser distorcidas a qualquer momento. Porque essas estatísticas elas são construídas em fatos que deram errado e não nos fatos que deram certo, que forem utilizado um equipamento desse para salvar vidas. A gente já tem toda uma cultura de que, por exemplo, o cara rouba moto toda hora, correto ou não? Toda hora. Agora a gente tá conversando aqui, Alguém roubando moto. Infelizmente, alguém tá perdendo a sua moto. Uhum. E esse cara, esse cara que tá roubando, ele tá pouco se lixando pra você, né? Ele tá pouco se lixando porque ele sabe que você não tem como se defender. Isso aí é mais uma. Você não pode ter moto de alta cilindrada. Quem não admira uma BM 1300, 1200? Coisa linda. Pô, mas você tem medo de ter essa moto. Mas como assim? É medo porque que eu vou acelerar, é perigoso eu cair? Não, é que o mala vai me roubar no pedágio, o mala vai me roubar na rua, o mala vai me roubar no semáforo. Aí quando você ultrapassa o sinal vermelho com medo, infelizmente você é autuado. Aí você fala, pô, polícia, porque, tenho até medo de... Não, mas tá errado. Tá errado. Então, pegando esse gancho aí, né? Como eu disse, o mala, e aí voltando ao assunto, então o mala ele sabe que você não tá armado, é a regra. Então ele tem muito mais coragem. Nossa, impediria? Não. Mas ele poderia ter a possibilidade de saber que você pode se defender. Eu tenho um aluno aqui, ó, ele já foi assaltado 3 vezes. Sim. Tá chamando do Fedato. Mas coisas do ao vivo, é assim. Normal. Ele foi assaltado 3 vezes, cara, por causa da moto. Ele vai vender a moto. E ele por 3 vezes salvou, sabe por quê? Porque tava armado. Ele derrubou. Não vou falar o nome do que não autorizou. Mas eu tenho entrevistado no nosso canal com ele. Legal. Ele derrubou o mala. Derrubou o mala. Ele contra 4. Porque eu tava bem treinado. Certo? Segunda, ele trocou tiro. O mala vazou. Na terceira, ele trocou tiro. O mala vazou. Então, é isso que a gente tem que entender. Por que o caso dele não apareceu na televisão? Agora, imagine uma reportagem do Fantástico.
cidadãos de bem, com essa terminologia, se salvam usando armas de fogo. Temos aqui o caso desse aqui, que Parará. Cara, quando ele chegou em casa, ele falando e ele chorou, falou com a filha dele, cara, papai voltou. Não era moto, isso que as pessoas têm que entender. Não era moto, era ele poder ter morrido, porque o cara vem para matar. E aí uma outra distorção muito grande, né? Nossa, por causa da moto ele matou uma pessoa. Não, ele até disse, leva a moto. Só que os caras falaram, será que a polícia mata? Então ele foi se defender. Se nós tivéssemos certeza absoluta de que todo furto não acabaria em morte, né? Uma mágica. Vamos imaginar que fosse mágico. Todo furto não acaba em morte, não acaba em estupro, não acaba em trauma, não acaba em nada. Aí a discussão era outra. Nossa, será que vale a pena matar alguém por causa da moto? Né? Aí ao menos haveria... Tá chiando aí, Fernando. Ele tá colocando o microfone ali, ó, pra ficar mais chique, ó. Mas eu acho que tá chiando. Não, tá bom. Mas eu acho que não é o microfone, não. É o link. É a internet. Ao menos haveria margem para discussão. Sim. Entendeu? Haveria margem para discussão. Nossa. Por quê? Porque era só a moto. Era só a moto em jogo. Mas não conhece a moto. Quantos casos a gente vê todo dia do cara que é morto por causa de um tênis? Né? A menina foi morta no ônibus agora com uma facada por causa de um celular. Você entendeu? Sim. Então, a questão está na imprevisibilidade do resultado. Por isso eu tenho que me defender. Eu não sei. Sempre dou esse exemplo. Eu tinha um carro, ele não estava no seguro. Eu bati o carro. Ele é blindado, importado, não dava para botar no seguro, que era muito caro. Eu falei, as franquias que eu pagar aqui por ano, daqui 5 anos, se eu perder esse carro, eu estou no lucro ainda. Eu bati o carro. Acabou com o carro, perdi o carro. Eu comprei outro carro. E aí eu tive a opção de novo de colocar o nome no seguro, cara. Com a vida não tem isso. Se eu perder minha vida, ou se houver um trauma tão grande que acabe com a minha psique, com a psique da minha esposa, com a do meu filho, acabou pra mim, pô. Então não tem esse meio termo. Não tem esse meio termo, tá? Não tem. Então essa é a questão. É transferir para a arma de fogo a responsabilidade que é do cidadão, que é do cara lá que tá assaltando e matando. E aí pior ainda, diz que a culpa é minha em reagir. Primeiro, eu tenho o direito de defender o meu bem e minha vida. Segundo, a reação, muitas vezes, ela é involuntária, porque você entra num processo de sobrevivência. Eu já vi gente que correu, virou as costas correndo armado, inclusive. Já vi gente que foi para cima desarmado. Já vi tanto. Por quê? Porque é involuntário. É involuntário. As pessoas acham que é igual filme. Tô aqui, mão à cabeça. Cabeça ferve. Pensamento, vou morrer, vou matar, vou morrer, o que eu faço? Por isso o treinamento é importante. A partir dali, qualquer reação pode gerar a morte de alguém. Sim. E essa reação pode ser involuntária. Pode ser do próprio mala, que também está no processo de estresse. Qual que é a chance hoje, estatística, de você não reagir e te matar do mesmo jeito? Não existe uma estatística específica, porque, como diz o Sr. Fedato, Certo. não existe número que interesse a mídia, Certo. não existe número que interesse a política, que traga essa estatística efetiva. Entendeu? Sim. Não existe esse número, certo? Não existe. Então a gente trabalha num processo de estudo com base no treinamento. Quem treina mais, sobrevive mais. Quem tem melhor possibilidade de se defender. Um ótimo exemplo é o estado de Santa Catarina, com um dos menores índices de crimes do Brasil, onde é o maior índice de população armada. Entendeu? O índice é o próprio Brasil, é exemplo disso. Certo? Sim. Então a gente aumentou absurdamente a quantidade de armas na mão da população e o crime diminuiu. Sim. O crime diminuiu. Não é? Então, eu posso afirmar que foi arma? Eu nem afirmo que foi arma. Eu nem afirmo, porque não existe um estudo. Mas eu posso afirmar que arma não aumenta. Porque se fosse arma simplesmente na mão da população aumentasse os índices de crime contra a vida, nós estaríamos tendo crime até agora, porque a arma continua na mão da população. Então, cadê o aumento do crime? Então, tudo bem, não posso dizer que a arma não diminui a criminalidade. Mas aumentar não aumenta, porque não aumentou. Mas eu poderia dizer que a arma diminui a criminalidade. O Fedato tá com a gente aí? Tá ouvindo bem a gente aí? Voltou, Fedato? Acho que voltei. Tô tentando aqui. Voltou. Vambora, tá ouvindo bem. E, Fedato, a gente, pra você ter uma ideia, tem um GCM aqui, que ele trabalha de moto. Não tá aparecendo Fedato pra mim. Tem um GCM que trabalha de moto, ele veio aqui, inclusive deu bastante visualização, agradecer ele ali, por ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente. E pra você ver, nós fizemos um corte, ele falando que ele é Rocan e tal, né, pilotando a moto, etc. E a quantidade de comentário com os caras mostrando a cara, falando, quero ver você me pegar, eu sou o toque, vamos ver na rua, é diferente. Os caras comentando isso na postagem dele. Então, assim, por que isso acontece, Fedato? Mais uma vez. É por causa das leis, é por causa de um monte de coisa embarcada, correto ou não? Então,
Só que esse mesmo cara que comenta isso na publicação do Rocan, a hora que ele é pego, ele vira uma cadelinha, Aham. né? Ele é muito machão por trás de um celular, né? Enquanto ele não está na presença desse profissional da segurança pública. Porque a hora que ele está na presença muda completamente, né? Então, a barreira, né, do celular, a barreira da certeza da impunidade, pode fazer com que, nesse momento, esse mala aí fique um pouco mais corajoso. Mas a gente tem visto várias e várias vezes pessoas, quando são pegas, depois, né, essas pessoas que fazem esse tipo de publicação, né, a hora que são pegas, viram cadelinha e ficam chorando lá, se lamentando por terem feito determinadas observações que não deveriam. Qual que é o Então, isso risco? é comum do ser humano. Quando você Sim. tem uma barreira que te protege, né? Você acaba ficando mais corajoso um pouco. Isso é por telefone, por celular, enfim, por todos esses métodos. Falar na televisão, por exemplo, xingar alguém na televisão à distância é muito fácil. A hora que estiver frente a frente, a coisa fica um pouquinho diferente. É assim que funciona. Sim. E Então, até a pra gente, mesma coisa se estende aí para a questão da segurança pública. até pra gente desmistificar um pouco isso hoje, mas é muito leigo isso, Diego, mas o óbvio precisa ser dito. A gente fazendo esse podcast que nós estamos fazendo aqui agora, o Fedato lá com a arma de fogo dele do lado dele, você com uma arma que agora não tem, mas em cima da mesa. Qual que é o risco que eu corro aqui agora da arma? Não tô falando de ser humano, etc, mas da arma ter alguma atitude sozinha. Qual que é o Zero, risco? zero, irmão. Zero, zero. É Eu tô óbvio, armado né? aqui, Mas precisa eu tô ser dito, armado, né? mas precisa ser dito porque as pessoas acreditam. Foi o caso lá do colégio, em Aham. que mostrou os fuzis. As pessoas, nossa, como se a visão do fuzil fosse transformar a cabeça da criança em um assassino. Então é óbvio que é zero. A arma é como qualquer outro objeto. A arma de fogo, ela nos acompanha. A arma, né? Ela nos acompanha. É uma ferramenta. Nós só chegamos aqui por causa da arma. Nós, o ser humano, é um dos seres mais frágeis da natureza, se for parar para comparar, né? Então, nós só conseguimos vencer e dominar o planeta porque nós temos inteligência e desenvolvemos ferramentas. Uma das ferramentas, ou a utilização da própria ferramenta para se defender contra o predador, por exemplo, para poder caçar. A Sim. partir daí, grupos rivais para defender o meu território, não é? Senão eu teria morrido, para defender a fonte de água. Isso evoluiu para arma de fogo. Ponto. É uma situação que nós vivemos. É uma Pois questão histórica, cultural. A arma, ela está conosco, é parte do DNA do ser humano, praticamente. Sim. Certo? Simplesmente evoluiu para a arma de fogo, como um objeto para várias atividades, Sim. inclusive a não sei defesa. se vocês viram uma triste notícia hoje de um incêndio no Colégio Marista Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, Cheguei a né? ver. Pegou fogo lá no terceiro andar da escola, queimou um monte de coisa lá. Se a gente for levar isso ao pé da letra, a gente tem que acabar com todas as velas e todos os isqueiros, porque fogo mata. Fogo mata. É, Fogo é. mata, entendeu? Agora, é interessante para a mídia, para a política, colocar a arma de fogo como ênfase, por vários motivos. Por E vários assim, motivos. a desinformação, Fernando, a gente vê que ela é tamanha, que, por exemplo, essa semana eu vi uma postagem de um fazendeiro no Instagram e caçador de javali. E ele mostrando, tal, matando os javali, né? Aquele do Javali. dentão, tal. E, meu, pessoal aí, tá vendo? Ó a arma aqui que o cara faz. Os caras sem noção. Olha aí, ó, matando um animal. Pera aí, o povo não sabe o que é um javali e o mal que ele causa. Ele causa mais prejuízo do que benfeitoria. Tô Não, errado ou só não? Mas só prejuízo. que eu vou lá comentar, ei, tá vendo? Ó, o cara. Já, você não sabe nem o que você tá falando, bicho. É um dos problemas, né? A internet, ela trouxe vantagens e desvantagens, né? Um dos problemas é justamente dar voz ao idiota. O idiota, porque... Não, é a pessoa que comenta o que não sabe o que está dizendo. Esse é o problema. É isso, Eu evito comentários daquilo que eu não conheço. é isso. Pode parecer óbvio para mim. Pode parecer lógico para mim, mas eu não comento. Estou ali, não, eu comento. Se eu tiver dúvida, eu procuro sempre fazer algo. E não é só no mundo da arma de fogo, em qualquer mundo. As Sim, pessoas não sabem, como você disse, ela não sabe do que ela está falando, tá? é isso. Ela não sabe de absolutamente nada, ela não sabe o que significa o javali, ela não sabe o risco que o javali mata pessoas, destrói plantações. Isso. O javali está virando uma praga no Brasil, Isso. certo? Então, a caça do javali é um instrumento de controle. Simplesmente isso. Ambiental, Ambiental. Sistema de zoológico, né? controle Colocando em risco, ambiental.
está colocando em risco não só a plantação, mas está colocando em risco o ser humano. Sim. Está matando muita gente. Ele é O que se agressivo pra morre caramba. por ataque de javali hoje é um absurdo. E esse tipo de informação não se divulga muito, Sim. né? A idiotice do ser humano também, porque, por exemplo, vou dar um caso, não tem nada a ver com javali, mas o cara, eu conversei com um barbeiro aqui, aí o cara comentou assim, ó, o careca querendo saber de barbearia. Ô, pera aí, bicho. Que Então, loucura, não, velho. então eu só vou na farmácia se eu tiver doente. É mais ou Exatamente. menos isso ou Que não? loucura. Um outro exemplo. É É ridículo, velho. ridículo, é ridículo. Então isso aqui deu voz aos idiotas, Aham, certo? Deu tá, voz aos idiotas. Ou seja, eu agora sou o protagonista da minha ideia. Isso é importante também. certo. Porque, afinal de contas, a monopolização da informação também é ruim, como a gente tinha antes, Sim. né? O protagonista era o cara lá do jornal, o que ele falava eu acabava acreditando, porque ele era a única fonte de informação. Isso. Então, tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Então, foi uma grande vantagem eu poder expor a minha opinião aqui, senão nós nem estaremos aqui, Sim. né? Nós nem estaríamos aqui. Mas também deu voz aos idiotas. Se o idiota vai lá, ele escreve o que ele quiser, porque vem na cabeça dele. É parte daquilo que ele aprendeu culturalmente. Então, ele aprendeu, por exemplo, que arma de fogo mata. A gente estava esses dias em casa conversando com a minha irmã e eu falei, né? Ó, fui lá em São Paulo. Inclusive, esse vídeo tá até com vocês. Eu quero um revolvinho 38, que a gente fez um videozinho lá, desmontando, lembra? Ah, sim, Eu tem, quero tem. aquele vídeo. Meu Vou pai tinha um te mandar. igualzinho àquele. Um Schmidt 32, lindo demais. Schmidt é o Smith Wesson, a gente chamava de Schmidt na roça, escamoteável. Eu fui falar todo empolgado para minha irmã. Lembra? Eu encontrei um revólver do meu pai, muito parecido com o do nosso pai. Ela falou: Ah, eu lembro. Meu pai era grosso, mais grosso que cano de passar bosta, era louco. Tá. Então ele em casa ele era muito bruto e ele nos ameaçava com essa arma. Aí minha irmã falou: Eu lembro que ele nos ameaçava com essa arma. Aí eu parei para pensar, falei: Mas depois ele vendeu a arma. Ele continuou nos ameaçando, só que ele nos ameaçava com a foice. Ou seja, o problema era a arma? Não. O problema era ele. Ele continuou nos ameaçando e o meu medo dele continuava da mesma forma. Ele nos ameaçava agora com uma foice. Então, quando eu, com a minha visão limitada, tento dar uma opinião daquilo que eu não conheço e nem sei do que está falando, nem sei do que eu estou falando, a minha tendência é errar. Porque eu não sei a profundidade. Quer ver um outro exemplo? A mesma caça. Né? Ele come carne, esse cara, provavelmente. E essa carne vem de um animal que morreu também. Só que ele morreu numa linha. Em que vai lá, dá o choque, mata, sofre também. Né? Tanto é que esse é o principal argumento aí dos vegetarianos. Sofre também, é um animal que foi morto da mesma forma. E ele não acha ruim matar a vaca, mas ele acha ruim matar o javali. Por quê? Parou pra pensar? Que idiotice. Então ele está preocupado com o javali porque ele não se preocupa com a faca, com a vaca que ele está fazendo churrasco no final de semana na casa dele. É. E caçar foi uma das atividades que nos trouxe até aqui. Porque sem caçar nós estaríamos aqui. Sim. Ah, mas eu não preciso mais caçar, também não preciso comer churrasco. Pronto. É. Ué, que loucura. É. Então a caça. E aí a minha visão, né? Também, a minha visão também religiosa, agora abre um espaço, abre um parêntese, tá? É a minha visão religiosa, tá? Abre um parêntese, sou cristão. Tá? Então nós estamos aí justamente subvertendo essa visão, ok? Colocando a criatura antes do ser humano. Tá? Sim. Antes do ser humano. Tá? Então, isso é importante entender. Eu ter uma visão diferente da sua tem que ser respeitada. E aí a gente vai para a lógica. O que é lógico e não é lógico. Então, pare de comer a carne de vaca. É. Fedato, e tem muito também na internet os críticos, né? Os entendedores de segurança pública, os famosos que criticam o armamento de fogo, mas são vistos no shopping com 2, 3, 4 armários fazendo a segurança deles armado. Então, o que Armados. dizer disso aí, Fedato? Deixa eu Mas isso entender, eu não consigo entender isso. a hipocrisia se instala de uma forma muito, muito fácil, né, no nosso país, né? Então é isso que você falou. Você vê a pessoa criticando a arma de fogo, mas anda no shopping, vai no mercado com 2, 3, 4 seguranças armados, os seus filhos só andam com segurança armado, carro blindado. Aí você fica com uma facilidade muito grande de fazer um comentário contra, né? Mas você usa daquele benefício. Então, realmente a hipocrisia é muito grande nesse aspecto. E a gente tem que entender, né? Fica muito tranquilo a pessoa criticar aquilo que não conhece e mesmo conhecendo, às vezes por um viés político, um viés ideológico, fala propositalmente, sendo hipócrita nesse caso, né? De pré-julgar alguma coisa que para si pode ser benéfico, mas para os outros é maléfico. Então, isso nosso país mesmo é assim. É uma questão de reserva de poder também, né? Sim.
Eu estava conversando com o policial, a gente estava jantando, aí ele falou, não, eu não sou contrário à restrição de arma, mas todo mundo também, né? Aí eu perguntei para ele, tá, se todo mundo aqui tivesse armado, tá? Qual seria a diferença do nosso convívio aqui? Você acha que por ter armado, um ia chegar e dizer, pode te matar, vou sair? Não, cara. Mas, como arma de fogo é poder, ele acha que só a polícia deve ter esse poder, e não dividir esse poder com o cidadão comum. Porque, afinal de contas, estar armado é poder. Confere? Assim como a autoridade. Ela acha que você não precisa ter, mas para protegê-la, ela precisa. E ela traz, inclusive, o policial para protegê-la. Mas você não tem um policial na sua casa. Não. Porque um ponto importante das pessoas entenderem é que segurança pública, ela é reativa e ela é sensação. Ok? Ela é reativa e sensação. Para que um crime, né, numa sociedade, no sistema de justiça criminal, eu tenho primeiro a prevenção. É por isso que a polícia é fardada, tem rotolite, para dar ideia, preencher mais o espaço. Né? Porque se o policial passa ali paisando, ninguém viu. Então, para tentar coibir o crime preventivamente, certo? A polícia é fardada, é ostensiva. A polícia militar, especialmente, guarda municipal, polícia rodoviária federal. Tá? Então, ela é ostensiva. Ocorrido o crime, aí veio a persecução penal. Persecução penal é quando começa, então, a partir da investigação para tentar prender o indivíduo e aí, dali por diante. Sim. Mas na parte de prevenção, irmão, a polícia não está lá na tua casa para te resolver. É por isso que uma pergunta do tipo, a arma tem que estar na mão da polícia ou do cidadão, ela nem faz sentido. Não faz sentido uma pergunta como essa, porque, primeiro, as opções não são exclusivas, elas são complementares. Porque a prevenção policial não vai resolver o seu problema imediatamente. Sim. Porque a polícia não vai estar ao teu lado. Agora, se fosse possível, se todo cidadão ter um policial ao seu lado para protegê-lo, mesmo assim não excluiria a possibilidade de arma de fogo, porque ele é um cidadão. Ele é uma pessoa comum e ele pode falhar e você ainda tem que se defender mesmo com um policial ao seu lado. Sim. Mesmo assim. Então, na questão de prevenção, onde o Estado não consegue atuar diretamente, certo? Na questão em que o Estado ele só atua quando o crime aconteceu, a única pessoa capaz de te defender é você mesmo. Sim. Mais ninguém. Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa amanhã te ameaça, você arruma uma briga no trânsito, vou te matar. O que a polícia pode fazer para impedir? Não, o quê? Ela tem que estar lá, na hora. Não, ela não tá. Ah, Vamos não lá. tá, O não. que ela pode fazer? Seu vizinho, lá do condomínio, arrumou uma confusão, ele diz, vou te matar. O que a polícia pode fazer? Nada. Nada. E mesmo que ele diga para a polícia, eu vou matar, a polícia também não pode fazer nada. Mesmo que ele diga. Ah, vai abrir um boletim de ocorrência, vai responder. Isso não vai gerar a prisão dele. Não. Não vai gerar. Certo? Claro que existem situações, falando de maneira geral. Sim. Não vai gerar a prisão dele. E a única forma de impedi-lo de ter acesso a você, diretamente, é se ele for preso. E mesmo preso, ele pode mandar alguém fazer. Pode o filho dele fazer, porque ficou puto contigo. Então, a única pessoa capaz de te defender é você mesmo. É você. Andar atento preventivamente, o cara me ameaçou. Anda atento preventivamente, compra um carro blindado, muda de apartamento, tem uma arma para, se acaso ele vier contra mim, eu me defender. Sim. Se o ladrãozinho, você comentou, né, que gosta de passear com o cachorro e tal, ladrãozinho for lá te atacar com arma de fogo para roubar seu celular, e desse ataque pode sair uma morte, porque se você tiver certeza que é celular, tudo bem. Aí seria a sua consciência, né? Celular ou não, vale a pena ou não. Mas não, certo? Não. Então, só você pode te defender. A segurança pública é uma mera sensação para preencher o espaço de segurança. Mas o bandido, ele não tá nem aí com isso, pô. Sim. E, Fedato, até a gente falando também de... Vamos falar de calibre, eu não vou especificar nada de calibre, etc. Mas falando um pouco de calibre, hoje a polícia... Em algumas polícias tem os calibres reduzidos, porque eu falo, alguns embates com ladrões, o ladrão tá com poder de fogo muito maior do que da polícia. Estou errado ou não? É isso que acontece ou não? Aí não tem a ver exatamente com calibre, né? Tem a ver com disponibilidade de arma para o policial. Então, mas o porquê? É a lei ou não? Não é exatamente assim. Tá. O policial Explica hoje... Ô, Fedato, você quer explicar? Oh, desculpa. Não, pode falar. Você que é polícia, fica mais fácil. Policial fica mais fácil. Sim, fica mais fácil. Boa. Então, a instituição policial hoje, ela tem acesso, inclusive isso melhorou muito, tá? Isso melhorou isso muito. Que eu ia dizer, melhorou muito. Melhorou muito. Melhorou muito porque, por exemplo, até pouco tempo atrás, só a Polícia Federal e o Exército podia ter 9mm. Certo. Hoje em dia, qualquer polícia pode ter 9mm. Certo. Tá?
Até pouco tempo atrás a polícia não podia, não é que não podia, mas havia uma mágica, uma restrição a fuzil, por exemplo, arma semiautomática. Hoje em dia já pode. Então a nossa questão policial hoje é justamente questão de investimento. Investimento, tá? É a instituição poder investir. Não existe mais aquela restrição como tínhamos no passado. Porque antes existia uma disparidade muito grande. Aí sim, o policial com 38, né, muito tempo atrás, o policial com 38 e o bandido de fuzil. Hoje em dia não. Hoje o policial ele pode ter o fuzil, mas a instituição não compra. Quando compra é sucateado, né? Então essa é a questão. Então a questão de calibre e armamento está muito melhor do que estava antes, não tenha dúvida nenhuma. Houve uma grande evolução, por conta justamente também da internet. Porque o conhecimento passou a fluir melhor sobre arma de fogo e passou a se entender efetivamente o papel da polícia. A questão é que o bandido ele tem acesso a muito mais armas, de forma muito mais facilitada, sem licitação, por um preço muito mais barato e podendo usar a arma do jeito que quer. O policial, por exemplo, se trocar tiro com sua arma na rua, ele perde a sua arma. Porque vai para a perícia, ele vai ficar anos sem ver essa arma de novo. Então existe hoje essa restrição específica. Tá? Com relação ao cidadão comum, sim. O cidadão comum não pode ter acesso à maioria dos calibres. Não, tudo bem, mas aí quando eu falo... E aí uma situação também, o Marcelo falou da segurança pública. Vamos falar da segurança privada, né? Os vigilantes, por exemplo. É terrível. E aí os vigilantes, sim, têm essa restrição legal de determinados calibres. Então, realmente, o pessoal da segurança privada sofre bastante. Porque quando a segurança privada foi criada no Brasil, ela se assemelhava à segurança pública. Então, as armas que foram liberadas para o pessoal da segurança privada eram as mesmas armas que foram liberadas para o pessoal da segurança pública. E aí é óbvio que essa evolução, né, de equipamentos, de armas, etc., que a segurança pública foi, ao longo do tempo, conseguindo levar para dentro das suas corporações, na segurança privada isso não acompanhou. Então, hoje a gente tem uma disparidade realmente muito grande e difícil dos equipamentos que o pessoal da segurança privada usa. Então, hoje um vigilante ele pode usar um revólver no calibre 38, o pessoal da escolta armada, transporte de valores, eles podem utilizar a pistola até o calibre 380. Então, são armas que realmente apresentam resultados muito inferiores àqueles necessários para um agente de segurança privado, né? Alguém que está te protegendo dentro de um banco, por exemplo, alguém que está protegendo uma equipe de transporte de valores. Então, realmente, esse pessoal sofre bastante em função da legislação cercear a esse pessoal ter equipamentos de melhor qualidade. Além do que o Marcelo falou também na questão do investimento, porque mesmo que talvez determinados tipos de calibres fossem liberados, até que esses investimentos fossem realmente efetivados dentro dessas corporações de segurança privada, isso levaria um tempozinho até bastante grande e dificultando, até sucateando esses equipamentos desse pessoal aí. Com relação à segurança privada, foi um gancho fundamental que nunca ninguém fala, tá? Porque a segurança privada no Brasil está literalmente no brejo, está no sal, está no sanhaço. E pelos mesmos motivos que impedem o cidadão comum de ter arma de fogo, por esse medo da arma de fogo. Mas a segurança privada é uma extensão da segurança pública. A segurança privada está onde está, a segurança pública não está. Porque afinal de contas o ideal é que eu não precisasse de um segurança da minha loja. Eu quero segurança da minha loja, se eu já pago o tributo, se já tem a polícia para resolver. E aí está um ótimo exemplo de que a segurança pública não resolve a vida de ninguém. Né? Ela não resolve a vida de ninguém. Ela é uma sensação de segurança para atuar, especialmente depois que o crime aconteceu. Até o crime acontecer, é você e o mundo. É você e o mundo. Então, como disse o professor Fedato muito bem, esses calibres, a segurança privada não evoluiu nos calibres e tipo de armamento como evoluiu a segurança pública. Tá? Por quê? Justamente para essa reserva de mercado. Está lá porque é a polícia que libera para a segurança privada. Não, eu tenho 9mm, para quê? Você quer ter pistola 9mm? Para quê? Se é praticamente o mesmo serviço, praticamente. Porque afinal de contas é defender bem, patrimônio, vida das pessoas. E o segurança privado está literalmente na roça, porque ele está de frente ali, ó. Um assaltante de banco, ele vê o segurança privado e mata assim como vê o policial. Sim. E a primeira linha de combate é o segurança privado. Ele está sem uma arma para se defender, sem um equipamento para se defender. Uma arma efetivamente. E esse é um dos motivos pelos quais também gera aquela sensação de poder fazer, né? Do mala ir lá e encarar, porque ele vai encontrar o vigilante com 38. Sim. Certo? Vai encontrar o vigilante com 38.
Agora, se ele encontrasse vigilante com uma pistola, com um calibre ideal, com mais capacidade de munição, com um fuzil, um bom um treinamento. bom treinamento, isso não aconteceria. Basta você olhar para outros países desenvolvidos. Alemanha, Estados Unidos. Estados Unidos, por exemplo, segurança privada você confunde com segurança pública, irmão. Ganha muito bem, equipamento de primeira, fuzil de primeira, e o cara tá lá, fazendo frente para a bandidagem, porque ele é a extensão da segurança pública. Então, a segurança privada no Brasil, ela é extremamente negligenciada, a despeito de cumprir uma função tão importante quanto a segurança pública. Porque defende os mesmos bens, defende os mesmos valores. Só que pelo fato do Estado não poder chegar, quem tem que chegar é a segurança privada, é o próprio cidadão bancando. Só que eu não posso contratar um vigilante para minha casa e entregar um fuzil para me defender, mesmo sabendo que o bandido poderá vir com fuzil contra mim. Entendeu? Cara, transporte de valores são verdadeiros heróis, bicho. O cara encarar ponto .50, encarar fuzil com um calibre 12. A despeito de ser uma ótima arma, tá? Mas tem muitas limitações. Então, distorções que a gente vê no Brasil. E como o Fedato falou, começou com 38 pistolinha, todo mundo, e calibre 12. A segurança pública foi para 9mm, ponto .40, para carabina, para fuzil, e a segurança privada ficou lá atrás. Ficou lá atrás. Então, vocês, colegas vigilantes e colegas porque trabalham com a gente, vocês são heróis, viu? Pode ter certeza. São verdadeiros heróis aí da sociedade brasileira. Com certeza. O que você diria para os vigilantes, Fedatão? Treinamento exaustivo. O pessoal às vezes negligencia um pouquinho do treinamento, né? Só faz as reciclagens. Então eu sempre diria, treinamento constante, extremamente importante. Se prepare efetivamente para uma necessidade. Não ache que apenas as suas reciclagens vão te preparar para você enfrentar aí a bandidagem. Você precisa sim investir particularmente no seu treinamento, então treine bastante, conheça todos os equipamentos possíveis, porque não é só aquele que está na sua mão, mas aquele que está na mão do seu inimigo, você precisa conhecer também. Então, assim, treinamento e preparação em primeiro lugar, para você poder fazer frente às dificuldades que você vai enfrentar no dia a dia. E o Marcelo falou muito bem, esse pessoal são verdadeiros heróis, porque enfrentam, né, esse tipo de condição aí com equipamentos, hoje já, vamos considerar assim, equipamentos já de uma segunda linha. Não que não seja eficiente, mas existem coisas muito mais novas, muito mais modernas, que fariam com que o trabalho desse profissional ficasse muito mais facilitado. Então, a gente tem que combater a falta de equipamento com um treinamento muito mais especializado, muito melhor. E isso, muitas vezes, cabe muito mais ao profissional do que à instituição que o forma. Com certeza. Isso é verdade. Bom, 2026 está aí. Antes de tudo, agradecer a presença de vocês. Vocês são sempre bem-vindos. Vocês são de casa. Mandar aquele abraço pro nosso amigo Eugênio. Instrutor formado aqui com a gente. Formado. E o homem é brabo, hein? O homem é grosso. Mais grosso que cano de passar bosta. Fernandão também. Fernando, nosso irmão Fernando Gomes, do Aponto Mentoria. Aponto Mentoria. É muito legal sempre estar com vocês. 2026, projeto IAT. Imagino que tá com a agenda lotada. Dá para falar pra gente, dá para dar uma palhinha para quem for assistir também? Agora, primeiro, o projeto IAT não é só com gestor de tiro. É, na realidade, uma plataforma, ok? Onde nós temos vários cursos online, inclusive. Tá? Inclusive pós-graduação, reconhecida pelo MEC, para que você possa aprender de verdade. Tem curso de segurança individual e familiar. Muito importante para você, cidadão que não tem arma, entender que 90% está na prevenção e não é com arma de fogo que você vai efetivamente resolver todos os seus problemas. A arma de fogo é um dos elementos, tá? Então, nós temos vários cursos dentro da nossa plataforma e também o curso de gestor de tiro, que é uma parte online e uma parte presencial, ok? Os módulos presenciais vão acontecer em... Dá agora a palhinha aqui, né? Lógico, palhinha, né? lógico. Rio de Janeiro, de 15 a 18 de janeiro. Brasília, de 26 de fevereiro a 1º de março. Cascavel, de 12 a 15 de março. Campo Grande, de 26 de março a 29 de março. De Paraná, de 23 a 26 de abril. Mariporã, São Paulo, na realidade São Paulo. Esse eu vou, hein? Segura. De 7 a 10 de maio. Legal. Também em São Paulo, lá no Clube Bulldog, de 11 a 14 de junho. Em Curitiba, de 25 a 28 de junho. E, de novo, Rio de Janeiro, de 23 a 26 de julho.
O restante a gente está programando aqui, é muita gente Mas pedindo. o primeiro semestre já tá aí. Ah, mais que fechado. A gente só não fechou tudo porque tem muito lugar para ir. Sim, A gente tem que privilegiar muitos alunos que estão no nosso online e querem fazer presencial. legal. Porque muita gente liga o curso de gestor de tiro à data presencial. Mas o curso começa agora, porque você se matricula agora, e já entra em nossa escola virtual, já começa a estudar todo o conteúdo, e você agenda o módulo presencial para quando você puder, na data mais próxima, na cidade mais próxima de você. Legal. Fedatão, aquele recado de sempre. Agradecer, né, mais uma vez aí a presença no Futuricast, que para nós do ambiente do tiro, do mundo do tiro, é extremamente primordial a gente poder levar esse tipo de informação de excelente qualidade para a grande maioria das pessoas. Então, só agradecer aí a possibilidade, as portas abertas, e da mesma forma, nós, pessoalmente, e também em nome do Projeto ET, deixamos aí nossas portas extremamente abertas ao Futuricast para quando quiser estar presente conosco. Sempre uma E a honra. toda a galera aí que assiste, né, e que é fiel aí ao Futuricast, venham nos conhecer, venham participar aí dos nossos treinamentos, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, Com agradecer certeza. aí, no meu abraço a todos, e mais uma vez, obrigado aí pela participação. Queria agradecer mais uma vez. Ah, tamo junto, Agradecer né? Inclusive, o outro podcast foi muito legal. Foi Tem legal. uma audiência muito Pra maneira. você, ó, o pessoal não sabe o que vem por aí, hein? Tem muito conteúdo legal. Tem muito conteúdo Pra ainda você legal. que quer viajar, né? O Fedato tá viajando, não será? Fedato, acho que tá em Curitiba, né, Fedato? Eu estou em Curitiba, vim aqui passar Natal e Ano Novo aqui com a minha família. Legal. Então, mas estamos sempre aqui à disposição Legal. para quando for necessário. Mas, ó, já vou falar. Você conhece a Aurora Boreal ou não, Fedato? Eu ainda não. Ainda não. Eu Gostei do ainda. Então quer dizer que vai. Ainda não, entendeu? Quero ver. Então Fedato isso é aí. viajado também. Fedato já viajou o homem bastante. é viajado. Viajou bastante. É isso aí. Só um detalhe, tá convidado então para os próximos cursos, aí, se quiser lá dar uma treinada com a gente. Pô, vai ser uma honra pra mim. Fica à Tenho muita vontade, vontade. Fica à Com vontade. certeza pra gente vai ser uma À honra. vontade pra gente E vamos entender. gravar tudo. Podia fazer o projeto até por dentro. Seria Fazendo toda a legal. parte ali Toda seria a muito parte. legal. E tem perrengue também, porque ó, eu entendi isso, mas a gente pode deixar essa palhinha pra próxima. Não é que eu fiz o projeto que eu vou passar no curso. Se eu não for ter boas notas, eu não vou passar. Tem que passar nas isso. provas. Tem que São passar nas 5 provas, provas. correto ou São não? 5 provas. Ah, não, vou lá, então quer dizer que eu saio instrutor. Não, tem que passar nas provas. Tá, Mas a gente tem toda uma metodologia para te fazer entender o processo ser aprovado. legal. Fica tranquilo. A gente tem novidades para o ano que vem, provavelmente, uma extensão internacional. Vamos fazer um podcast sobre isso. Bora, legal. Depois a gente está com uma parceria bem interessante aí que nos convidou. A gente vai fazer uma extensão internacional. Legal. E vamos seguindo aí no dia a dia. Muito obrigado aí à nossa audiência. E tamo Muito feliz de junto. estar aqui. Bom sempre estar com vocês. Lembrando que o projeto ia ter um projeto maravilhoso. Se você ainda não conhece, todos os links estão aqui na nossa descrição. Segue lá. Vou deixar um convite para vocês que eu tive uma ideia aqui agora. Convite só, a gente pensa melhor depois. A gente pegar um compilado de notícias da semana e mostrar erros, acertos. Perfeito. Seria A muito gente bom. entrar uma vez ali online, quando bater as agentes, seria legal. A gente coloca Só me os chamar, vídeos e só faz me as chamar. análises. Eu acho que seria legal, hein, Fedato? Tranquilo. A gente fazer Show as de bola, análises, dá aí, para tanto fazer de sim. acerto quanto de erro também. Claro, Opa, aqui acertou claro. aqui. E Claro. colocar o pessoal mais por dentro desse mundo, que é top demais. Interpretar melhor uma notícia, né? Entender isso ou não? melhor. Claro. Hein? Com especialistas de verdade. Claro, claro. Bom, pra você que assistiu até agora, hoje Marcelão tá aqui com a gente, Maurício Fedato também. Se você ainda não conhecia, segue lá, Projeto IAT. Se você não conhecia o Futuricast e veio por eles por algum motivo, segue, compartilha, comenta muito. Tamo junto. Nosso muito obrigado. Feliz 2026. Não Pra é isso todo ou não? mundo. Pra Que todo Deus nos mundo. ilumine. E que Deus esteja sempre com vocês. Tamo junto. Um forte abraço. Esse é o último podcast de 2026. Então, se você tá assistindo por algum... muito obrigado por toda a audiência nesse ano de 2025. 2026 tá ainda melhor, tá imperdível. E eu conto muito com você aqui na nossa audiência. Nosso muito obrigado. E do jeito que eu sempre termino, meu valeu, falou, tchau e tamo junto.